Bem-vindos ao Nós Nutrição. Esse é mais um episódio extraordinário no contexto das enchentes do Rio Grande do Sul. No episódio anterior, nós ouvimos um pouco sobre o cuidado com o aleitamento materno nos abrigos de Porto Alegre e hoje a gente vai ouvir um pouquinho da ilustríssima Bruna do Crioula Curadoria, que traz um pouco da perspectiva do racismo ambiental e como ele se faz presente no contexto das enchentes no Rio Grande do Sul. O racismo ambiental é o grande guarda-chuva que eu tenho usado para explicar os impactos das injustiças socioambientais e da degradação ambiental no que diz respeito à saúde, bem-estar e segurança da população negra em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo. E por que eu lanço mão dessa defesa, né? Porque a população negra, pessoas racializadas como um todo e minorizadas, estou falando aí de aldeias indígenas, populações negras, sejam elas quilombolas ou povos tradicionais de matriz africana, outras populações tradicionais e também da comunidade LGBTQIAPN+. Esse grupo, ele já é atravessado pelo racismo ambiental porque essas pessoas moram em territórios onde as políticas públicas não chegam ou chegam muito pouco. A gente está falando de populações, especialmente agora, nesse momento catastrófico, que tem sofrido intolerância religiosa, famílias que saíram das suas casas, que estão vivendo o luto das perdas das suas casas, mas que não foram para abrigos, foram para casa de outros parentes, foram se refugiar nas suas unidades tradicionais territoriais, que são os ilês, os terreiros. E esses espaços não são abrigos institucionalizados pelo município. Então, essas pessoas não conseguem acessar as doações. As doações chegam para os abrigos institucionalizados. Ora, se eu estou abrigada num ilê, logo eu não consigo nem recebo essas doações. Mas o ilê, enquanto instituição, né, enquanto unidade tradicional territorial, deveria também receber as doações, mas elas não chegam nesses espaços. Isso é racismo ambiental, porque a gente está falando de territórios que estão sofrendo com o racionamento de água, que estão tendo dificuldades de produzir a sua própria comida e que estão com um número de pessoas muito maior do que o habitual, muitas vezes num cenário de poucos recursos financeiros. A gente está falando de mulheres, né, na sua maioria mulheres negras domésticas que não estão trabalhando, são diaristas muitas vezes, então não vão receber salário daqui uma semana, 15 dias, um mês. O racismo ambiental, para quem consegue fazer essa leitura mais sistêmica, ele mostra como essas pessoas sofrem os impactos das mudanças climáticas de uma maneira muito mais intensa. E aí eu escuto pessoas dizendo: mas a inundação não vê cor. A inundação, a crise climática não vê cor. Será mesmo? Será mesmo que pessoas racializadas, que populações minorizadas são acolhidas e recebem assistência na mesma medida que pessoas tidas como não racializadas, mas são, porque ser branco, né? Branco é uma raça. Então,
quando a gente olha esse cenário numa discussão racializada, a gente percebe que sim, pessoas negras, indígenas, povos tradicionais de matriz africana, populações tradicionais, a comunidade LGBTQIAP+, sofre de maneira mais intensa, agressiva, esses processos, esses impactos. E quando a água baixar, as doações reduzirem, quem serão as primeiras pessoas que vão encontrar ferramentas, incentivos e estrutura para se reerguer? A gente tem a experiência da pandemia, onde pessoas negras tiveram 6 vezes menos aprovação nas solicitações de crédito dos bancos. Então, a gente não está falando só do hoje, a gente também está falando do amanhã. O amanhã que pode demorar um pouco para chegar, mas ele vai chegar. E é por isso que eu criei o Fundo Crioula em defesa do povo negro, gaúcho e dos animais. A Crioula Curadoria Alimentar é uma organização que tem como compromisso democratizar o conhecimento sobre alimentação saudável numa afroperspectiva, difundir a ancestralidade africana para apoderar pessoas negras e que elas entendam que existe uma história da nossa origem para além do período colonial. E a gente também trabalha com questões ligadas à sustentabilidade, à agroecologia, à biointeração. Então, para nós, não tem como dissociar mudanças climáticas com o racismo ambiental, porque o racismo ambiental ele existe desde Brasil colônia, desde o momento em que não houve reforma agrária, desde o momento em que a população negra não recebeu terras para poder se desenvolver, produzir seu próprio alimento e ter vida. A gente está falando de um processo de desigualdade socioambiental que é muito enraizado no nosso país. Para além de tudo isso, a gente tem representantes, públicos, políticos, pessoas que estão no parlamento com uma agenda totalmente às avessas de um olhar empático, para dizer o mínimo, com questões ambientais. A gente não pode... São muitas camadas, são muitos agentes e não dá para a gente fazer uma análise, uma leitura rasa sobre o que está acontecendo. Então, por isso eu peço que quem puder, quem estiver ouvindo esse episódio, doe para organizações pequenas, doe para organizações locais, busque campanhas com pessoas que vocês conhecem e especialmente apoiem e divulguem o Fundo Crioula para que a gente possa acolher o maior número de famílias negras que foram atingidas direta ou indiretamente pelas inundações e que não estão recebendo o acolhimento necessário nesse momento tão difícil. Vocês podem encontrar mais material sobre o assunto em @crioulacuradoria e mais conteúdo em @brunacrioula. Para quem ficou interessado, a chave Pix e o QR Code vão estar no post do episódio. O Nós da Nutrição vem fazendo uma cobertura de relatos e ações importantes para formar um acervo no contexto da nutrição em casos de catástrofe climática. Em particular, entendo que isso vai ocorrer novamente, a gente não sabe quando, onde e qual é o tipo de catástrofe.
Vocês podem encontrar o nosso conteúdo em @nozdanutrição, Nós da Nutricão mais especificamente, no Instagram ou www.nozdanutricão.com.br.